Senhor Jesus, quero também cumprimentar vocês que nos acompanham pelas redes sociais, que esta palavra, a qual será trazida pelo Espírito, venha também falar a cada coração nesta noite. Amém, meus irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 21, a partir do verso 1. João, capítulo 21, a partir do verso 1. Vamos fazer hoje uma leitura mais extensiva até o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 21, verso 1 até o verso 19. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros 2 seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E disseram eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. E então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes: trazei os peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 53 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam quem era o Senhor. E chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe a 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a 3ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas agora já fores velhos, e estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E disse-lhe, e dito isso, disse-lhe: todo mundo junto? Todo mundo junto? Segue-me. Que assim Deus nos abençoe nesta noite, que essa palavra venha falar a nossa alma, ao nosso coração. Podemos assentar?
o nosso assunto nesta noite, a inconstância do ser humano. Meu Deus, nós podemos ver que não é diferente o texto que nós lemos aqui nesta noite. A vida de Pedro. Pedro era um homem a qual o Senhor escolheu para um grande negócio. Eu quero dizer que você que está neste culto nesta noite, o Senhor Jesus te escolheu para um grande negócio. Amém, querido? Quem crê nisso, dá glória a Deus. Diga para o seu irmão do seu lado: Deus te escolheu para um grande negócio. E este negócio é para uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, foi algo sobrenatural o que Deus operou na vida de Pedro. Quem foi Pedro? Quem foi este homem chamado Pedro? Um homem que era pescador. Seu pai era João, seu irmão André, morava em Betsaida, casado, e agora estava em Cafarnaum. A palavra diz que Jesus estava passando pela praia da Galileia, e ali Jesus, junto com a grande multidão, pregava. E houve um momento onde Jesus viu que a multidão estava se chegando mais e mais. Jesus olha para Pedro e chama Pedro: Pedro, eu preciso do seu barco nesta noite. Jesus nesta noite está aqui te fazendo um convite. Eu preciso do seu barco, eu preciso da sua vida, porque eu quero realizar uma grande obra na sua vida nesta noite. Não foi por um acaso que Jesus escolheu João. Não foi por um acaso que Jesus escolheu nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem um grande negócio com você nesta noite. Deus tem um grande negócio com você, Alice, Rodrigo. Deus te chamou, não foi por um acaso, mas Ele te chamou para confiar aquilo que é mais precioso, que se chama o reino de Deus em nossas vidas. Você será um representante de Deus aqui nessa terra. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Nós somos representantes de Deus nessa terra. Somos eleitos segundo aquilo que é a presciência de Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou para uma grande obra. E a palavra diz que Jesus arredou ali alguns metros para pregar para aquele povo. E aquele povo ali começou a ouvir a voz do Senhor. Não é diferente nesta noite. Nesta noite, a voz de Jesus está ecoando em nossos corações. A sua presença é real aqui no nosso meio. Nós podemos sentir a presença gloriosa de Jesus em nossas vidas. Quem está sentindo a presença de Jesus nesta noite? Dá um glória a Deus. Eu posso sentir através dos louvores a presença do meu mestre. Como é bom, Darlinha, sentir a presença do mestre. Não tem nada mais gostoso e glorioso do que sentirmos a presença de Jesus em nossas vidas. E nesta noite, o mesmo Jesus que chamou Pedro para este grande negócio, para essa grande obra, é o Jesus que está te convidando nesta noite. Vinde para o reino que vos tenho preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra diz que o Senhor chama Pedro em particular depois e diz: Pedro, vamos pescar. Que coisa maravilhosa, hein? Pedro sabia fazer o quê? Pedro fazia o quê? Pescar. Pedro sabia pescar. Muitas vezes, meus irmãos, Deus vai te chamar para um negócio, para que você compreenda que este negócio é para o seu bem e para aquilo que é sua vida espiritual. Vamos pescar, Pedro. E Pedro deve ter pensado: nesta área, Senhor, eu conheço bem, eu conheço cada parte do mar, cada lugar eu conheço. E a palavra diz que Pedro até comentado um pouco com Jesus. Mas ali apareceu
uma faísca de fé no coração de Pedro. Ele disse: Senhor, eu vou, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Diga para o seu irmão: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe por quê? Porque sobre a tua palavra ela tem poder para operar em minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. A palavra de Deus, ela não traz dúvida. A palavra de Deus te leva a lugares impossíveis e se torna tudo possível para aquele que crê na palavra de Jesus. E a palavra diz que eles lançaram a rede para o lado direito. Começaram a trazer peixes, muitos peixes. A palavra diz que o barco de Pedro ia a pique, e Jesus ali dá uma pesca maravilhosa para os seus discípulos. E Pedro, vendo aquilo, ele faz um sinal para que os seus companheiros também pudessem participar dessa bênção. E nesta noite eu quero dizer algo especial a você que está neste culto. A bênção de Deus é ilimitada. Diga para o seu irmão: a bênção de Deus é ilimitada. Se Deus te deu uma bênção hoje para você, Miguel, Ele também vai dar para você também, que está aí ouvindo essa palavra. E a palavra diz que todos ficaram felizes e maravilhados com a presença de Jesus naquele lugar. E a palavra nos fala que eles se maravilharam daquela pesca, mas não só da pesca, eles se maravilhavam mais ainda, porque eles sabiam que aquela pesca era um milagre. E só quem opera milagre é quem? Só quem opera milagre é quem? Então Jesus, o Filho de Deus, estava no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos dizer nesta noite, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma: Jesus está presente aqui neste lugar para operar milagres em sua vida, para operar maravilhas em sua vida, porque aonde Jesus está, a bênção ela é abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Pedro contemplou tudo isso, viveu todo esse cenário maravilhoso, e a palavra diz: Pedro, a partir de agora, você não será mais pescador de peixe, agora será pescador de homens, alma. Agora, Pedro, você vai pescar homens. Agora você vai seguir Pedro. Você agora vai fazer parte daqueles que realmente vão lançar a rede. Nesta noite eu quero dizer a você que está aqui, você que nos assiste: não desista. Não desista. Sabe por quê? Não deixe a sua rede de lado. Sabe por quê? Porque Jesus agora está no seu barco. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai lançar a rede e o milagre vai acontecer na sua vida, vai acontecer no seu lar, vai acontecer no seu emprego, vai acontecer na sua empresa, vai acontecer aonde você estiver, na sua família, nos seus irmãos. O milagre vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Não lance a mão da rede, porque agora Jesus vai estar com você. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro agora caminha com Jesus. E a palavra diz que Pedro, ele vai diante daquilo que era a presença do Senhor. E chegou um ponto que Pedro começou a ver sinais, maravilhas, prodígios do Senhor. Pedro, ele começou a ver o cego, ele tinha visto. O coxo, ele estava andando. Que coisa extraordinária, hein? Quem crê vai ver a glória de Deus aqui nessa noite. O oprimido, ele era liberto. Um endemoniado, cativo, ali, todos os aguilhões eram libertos na vida dele. Pedro começa a contemplar quem é Jesus. Começa a ver sinais, prodígios e maravilhas. E eu quero dizer algo especial a você aqui nessa noite. Quem caminha com Cristo, ele começa a ver os milagres de Jesus operando aonde Jesus passa. E Jesus está dizendo a você nessa noite: aonde você passar, os meus milagres continuarão
perpetuamente, porque eu sou contigo, louvado seja o nome do Senhor. Quem caminha com Cristo não caminha mais sozinho. Quem caminha com Cristo não caminha mais em solidão, em angústia, em desespero. Por quê? Porque agora Jesus é o meu melhor amigo, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Pedro estava ali reunido. E diz a palavra que Jesus estava ali trazendo uma mensagem. E muitos não gostaram daquela mensagem. Uma mensagem que o homem tinha que se arrepender. Que o homem tinha que deixar o velho caminho. Que o homem agora precisava de uma transformação. Nesta noite a mensagem é a mesma. Se você quiser conhecer Jesus, você tem que deixar Jesus libertar a sua vida. Porque quando nós conhecemos Jesus, o Filho de Deus, Ele liberta a vida do homem. Se o homem pecava, ele não peca mais. Se o homem transgredia, ele não transgride mais. Sabe por quê? Porque agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra, ela transforma a minha vida e o meu ser. Mas muitos ali foram saindo. Mas os discípulos ficaram. E Jesus pergunta: e vocês não vão com eles? E Pedro responde: para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Nós não temos para onde ir, meus irmãos. Sabe por quê? Porque só Jesus tem palavra de vida eterna. Essa palavra que te libertou, essa palavra que te curou, essa palavra que te tirou do mundo. E agora você está andando na presença do Senhor. Esta palavra que hoje ela está falando aos nossos corações. Uma palavra, não é a palavra do homem, não é a palavra de um pastor, mas é a palavra de Jesus que liberta nossas vidas. E Jesus ali continua caminhando com os seus discípulos, operando sinais, maravilhas e prodígios. E agora, Jesus no seu discurso, ele faz uma pergunta para aquela multidão: quem dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou? Ali estava uma grande multidão. Jesus nessa noite está nos perguntando: quem dizes que eu sou, hein? Quem é Jesus para você, Darlinha? Quem é Jesus para você, Fausto? Quem é Jesus para você, Kim? Quem é Jesus para nossas vidas? Ninguém soube responder. Talvez você chegou neste culto, você também não tem resposta. Quem é Jesus para você? Só um operador de milagres? Só um profeta? Quem é Jesus para você? Aí uns responderam: um dizes que você é Elias. Outros dizem que você é Moisés, Jeremias. Eles estavam elogiando Jesus, sim ou não? Jeremias, gente boa ou não? Hein? Profeta maravilhoso, né? Era ou não era? Elias era um homem de Deus, sim ou não? Mas eles não sabiam quem era Jesus. Jesus não é só um profeta. Jesus não é aquele que escreveu a lei. Mas Jesus, Ele é o Filho de Deus. E todo o poder está sobre a sua vida. Amém, igreja? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite Jesus quer revelar a você que está aqui neste culto, não como só um curador, não só como um profeta, mas Jesus que transforma, que liberta, que cura e que salva a vida daqueles que nele confessam o seu nome. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, Jesus, nesta noite eu quero confessar como Pedro: tu és o Cristo, tu és o meu Redentor, tu és o meu Salvador, tu és a minha alegria. Eu te amo, Senhor. Tu és aquele, o amado da minha alma. Tu és aquele
que comprou a minha vida. Tu és aquele que resgatou a minha vida. E Pedro ter ficado cheio de si, né? Dizendo: eu acertei, hein? Que coisa, hein? Aí Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, não foi você, mas foi meu Pai que te revelou esta coisa. Foi meu Pai que te revelou quem eu sou. Nesta noite, o Pai vai revelar quem é Jesus na sua vida. Você vai ser transformado nesta noite pelo poder da palavra de Deus. Mas eu disse que nesta noite o nosso assunto é a inconstância do homem. Naquele mesmo instante que Pedro alcança essa revelação gloriosa, daqui a pouco, Fausto, ele está ali e Jesus começa a dizer: eu vou ser entregue nas mãos dos homens. Vai estar lá em Isaías, a profecia vai se cumprir, e as ovelhas vão se espalhar. E Pedro agora toma a palavra. Pedro era impulsivo. Pedro agora toma a palavra e diz assim: de forma alguma tu irás à cruz. Tira esse pensamento de morte da sua vida, Jesus. Aí Jesus olha para Pedro. Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque o que está falando aí é algo que o inimigo está colocando na sua mente e na sua boca. Aquele Pedro que diz que Jesus é o Filho de Deus, o Redentor, o Salvador, o Todo-Poderoso, agora ele vai lá e diz para Jesus: Jesus não pode morrer na cruz. Olha que inconstância. Olha como o homem, ele é limitado. Como o homem, ele precisa de cada dia se aproximar mais de Jesus por causa da sua limitação. E eu quero dizer a você nesta noite: você é limitado, mas há um Deus que vai te capacitar nesta noite. Amém, querido? Eu sou um necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Pedro era inconstante. Para você entender, quando Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás, Jesus estava mandando Pedro embora? Sim ou não? Ele estava repreendendo quem? Satanás, tentador. Quantas vezes você se encontra tentado por Satanás? Quantas vezes você se encontra em um lugar onde o inimigo tem falado no seu ouvido? Mas nesta noite eu quero dizer a você: mais forte é a voz de Jesus, porque a voz de Jesus é como as vozes de muitas águas. Essa semana eu fui com o pastor a uma cachoeira. Nós estamos ouvindo uma queda de água. Começamos a falar, mas não ouvimos um ao outro. E ele disse assim: quando Jesus disse que a sua voz é como de muitas águas, é dessa forma. Nós não conseguimos mais ouvir outra voz a não ser do nosso amado Jesus. Amém, querido? Mas o tentador continua te tentando, querendo te tirar da presença de Deus. Mas Jesus está aqui nesta noite para repreender o tentador na sua vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus. O tentador agora não tem poder sobre a sua vida. Por quê? Porque Jesus é comigo, é com Pedro e é com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele instante, Jesus repreende Satanás na vida de Pedro. E a palavra diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Jesus agora vai orar. Fala que ele chama para orar junto com ele. Hein? Fala com quem ele chamou, Fausto. Pedro. Jesus, diga para o seu irmão. Mas aí está muito fraco, Jesus não vai ouvir isso não. Jesus não desiste de você. Pedro tinha acabado de ser usado pelo inimigo, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desiste de mim. Jesus não desiste de você. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite está dizendo: eu
não desisto de vocês. Sabe por quê? Porque Jesus verdadeiramente, Ele ama a minha vida e ama a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele ama nossas vidas. E este amor é incomparável. Este amor não tem palavras para expressar o amor de Jesus para comigo e para com você, Dulce. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que eles foram ali, oraram ao Senhor. Experiência maravilhosa. Jesus se transfigura diante deles. E ali, mais uma vez, ele vê a glória do Senhor. As suas vestes resplandeceram. E apareceu ali Moisés e Elias. Que coisa maravilhosa, hein? E o assunto deles era: eu vou para Jerusalém e lá serei crucificado. Lá eu serei entregue novamente. O assunto de Jesus era esse. Eu não vou mudar minha agenda por sua causa, Pedro. Jesus não vai mudar a agenda dele por causa de ninguém. Sabe por quê? Porque ele precisava morrer para que você hoje pudesse ter vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo: eu não posso mudar a minha agenda. Eu tenho que padecer tudo isso para que através da minha morte a igreja tenha vida. Quem crê nisso dá glória a Deus. Jesus morreu por mim e por você, igreja. Ele derramou o seu sangue, Fausto, para remir o seu pecado e o meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Pedro novamente, Pedro era inconstante. Nós estamos inconstantes, sim ou não? Um dia, né? Outro dia. Dias nos altos e dias nos vales. Dia nos montes, dia nos triste, alegre. Hoje está tudo bem, amanhã está tudo terrível. Aí Pedro, mais uma vez, inconstante, diz assim: Senhor, vamos fazer aqui uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés. O que Pedro está dizendo? Senhor, o Senhor é como Elias e como Moisés. Pedro estava comparando novamente aquele que diz que Jesus era o Filho de Deus, agora compara ele como profeta e aquele que nos deu a lei. E Jesus disse: você não aprende, Pedro. Eu sou o Filho de Deus, Pedro. Todo o poder emana de mim. Eu sou onipotente, onisciente e onipresente. Jesus é o Filho de Deus, amém, querido? Jesus, diga para o seu irmão: Jesus é Deus. Tudo foi feito por Ele, e nada do que foi feito sem Ele seria feito. Ele é todo poderoso. E novamente eles estão ali. E agora o Senhor, Pedro, ele fala algo maravilhoso. Pedro, Jesus dizendo a Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Guarda bem essa palavra, igreja. As portas, diga para o seu irmão: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Primeiro tópico: a igreja é de quem? Jesus, amém, do Senhor. Ele diz assim: a minha igreja. A igreja não é do pastor, a igreja não é de um líder, a igreja é de quem? Está fraco? A igreja é de quem? Só Jesus salva. Pastor não salva, ministro não salva, quem salva é Jesus, amém, igreja? Ele diz: a igreja é minha, ela pertence a mim. Quando você fala mal da igreja, você está falando mal de Jesus. Você está entendendo isso, Anderlúcio? Quando você fala mal da igreja, quando você fala mal daquilo que Deus está operando no meio da igreja, você está falando de Jesus. Porque a igreja pertence a quem? Quem salva? Quem te salvou, Adriana? Quem te salvou, Adriana? Jesus, né? Quem te salvou, Vanderlúcio? Amém? Quem te salvou, Cássia?
Só Jesus Cristo salva. Se você está aqui nessa noite, porque Jesus te salvou. Amém, igreja? E ele diz algo maravilhoso. E as portas do inferno não prevalecerá sobre ela. Aí muitos crentes, tudo que acontece, o diabo está fazendo. Satanás está fazendo. Meus irmãos, diz Jesus que a porta do inferno não prevalece contra ela. Então o inimigo tem poder contra Jesus? Tem ou não? Então não vamos ter que rasgar páginas da nossa Bíblia. O inimigo tem poder contra a vida do crente, sim ou não? Por que ele não tem? Porque Jesus habita dentro de nós. Amém, igreja? Por isso o inimigo, quando chegar, ele vai sair em retirada. Por quê? Porque Jesus, ele habita no meio da sua igreja. Quem crê nisso, dá glória a Deus. E ali, Pedro, mais uma vez, recebe uma experiência sobrenatural com Deus. Mas agora nós vamos aprender algo muito importante para nossas vidas. Quem era a pedra? Quem era aquela pedra que Jesus estava falando? Não era Pedro, não? Hein? No original, Petrus é fragmento de pedra. Pedro era o quê? Um fragmento da pedra. Porque quem é a pedra de esquina? Quem é a pedra de esquina? Quem é a pedra de esquina? Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular. Louvado seja o nome do Senhor. E todos aqueles que colocarem a sua vida diante de Jesus, sobre essa pedra, sobre essa rocha, será inabalável. Você agora é inabalável. Por quê? Porque a sua vida está firmada na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Pedro desce. Depois daquela experiência maravilhosa que Pedro é usado, Jesus disse que Pedro seria agora aquele que levaria a sua palavra para todos aqueles que crescem no seu nome. E nesse instante, Jesus reunido ali na ceia, reunido ali junto com seus discípulos, disse assim: eu agora quero ceiar com vocês. E a palavra diz que todos estavam reunidos naquela ceia. E Jesus chama Pedro e diz: Pedro, João e Tiago, nós vamos orar ao Senhor. Subiram para o monte para poder orar. E diz a palavra que Jesus estava orando. E Pedro e os discípulos faziam o quê? Dormindo. Algo que era bom para Jesus era ruim para os discípulos. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: não pudesse velar comigo nem uma hora, Pedro? Eu estou agora aqui sendo entregue. Eu estou aqui agora levado à cruz. E todo o pecado está sendo levado por mim. E novamente Jesus volta a orar a segunda vez. E diz a palavra que na segunda vez que Jesus orava, o anjo veio e serviu a Jesus. Eu quero dizer, quanto mais você orar, você vai ver os anjos de Deus ministrando em seu favor. Amém? Você quer ver poder de Deus? Ore. Você quer ver milagre? Ore. Quanto mais ora, mais a porta do céu se abre. Amém? Mas o anjo veio ali para consolar o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus estava com medo de ir para a cruz, sim ou não? Estava ou não? Jesus não tinha medo de ir para a cruz, não tinha, Fausto. Ali ele seria a vitória dele, a cruz. Ele estava com medo de Pilatos? Não. Mas sabe o que aconteceu com Jesus ali? Porque ele estava triste? Quem sabe por que Jesus estava triste? Hein? Sabe por que ele estava triste, irmão? Porque todo o pecado estava sobre ele. O cálice da ira de Deus estava sobre Jesus. Jesus naquela hora, ele estava completamente deformado. Pelo seu pecado e pelo meu pecado. O Pai pôde olhar para Jesus, sim ou não? O Pai virou as costas para ele. Jesus disse o quê? Pai, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque o meu pecado, todo o pecado da humanidade estava sobre ele.
E Jesus não suporta o pecado. Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Naquele instante ele sabia que o Pai não estaria com ele naquele momento. Porque o pecado que você estava sobre si, ele levou sobre ele. E naquele instante, quando ele ora a terceira vez, ele recebe uma força sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse instante ele se prepara para o Calvário, ele se prepara para a sua morte, e chamou os discípulos e disseram: vamos, porque a minha hora é chegada. E eles vão para a ceia. E ali Jesus chama Pedro mais uma vez e diz: Pedro, prepara, porque haverá, após a minha morte, as ovelhas vão dispersar. Tiago, João, os discípulos, eles também vão se dispersar. Prepara, Pedro. Prepara, porque não vai ficar fácil. As coisas vão ficar difíceis. E Pedro diz: Senhor, olha para Pedro. Pedro olha para João, olha para Tiago. Se esses aqui te abandonarem, eu não te abandonarei. Se esses aqui não tiver coragem de morrer, eu morro por ti. Se eles não tiverem coragem de ser preso, eu serei preso por ti. Aí Jesus olha para Pedro e fala o que para Pedro? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. É inconstante Pedro, sim ou não? Parece com quem, Pedro, hein? Pedro parece com quem? Comigo, com você que está assistindo este culto nesta noite. Parece com cada um que está aqui nesta noite. Inconstante. Aquele que andou sobre o mar, mas a onda o colocou para baixo. Aquele que diz que não negaria Jesus de forma alguma, e o que ele fez? Na primeira oportunidade, negou Jesus. Vamos dar uma adiantada aqui para podermos encerrar este culto. Mas Jesus, ele vai à cruz. Ele estava na casa do sumo sacerdote. Pedro vai de longe, olhando o que está acontecendo, vendo a situação de Jesus, apanhando a noite inteira. Aí vem uma serviçal, uma mulher. Não foi nem um soldado, hein? Uma mulher. Muitas vezes você nega Jesus por pouca coisa. Pouca coisa você ter negado Jesus. Uma mulher. Você é um deles. E ele diz: nunca vi este homem. Não conheço. Aí Pedro vai para o alpendres para ver o que estava acontecendo. Vou mudar de situação para ninguém me veja aqui. Chegou lá outra serviçal. Você anda com Jesus. Você é igual a ele. O seu jeito condena quem você é. Porque quem anda com Cristo parece com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a aparência de Cristo. Nós falamos, nós andamos, nós agimos como Cristo age. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Não tem como você esconder quem você é. A sua identidade é de Cristo, amém, queridos? O mundo te olha e diz assim: lá vai um servo e uma serva de Deus. Não tem como você esconder. E por último, Pedro, junto à fogueira, porque estava frio aquela noite de quinta-feira, Pedro encontra agora um daqueles que tinham prendido Jesus e diz assim: você é um deles. E Pedro começa a dizer que não, e a palavra diz que Pedro até fala palavrões, mas ele diz: não adianta, porque o seu falar, quanto mais você fala, mais você se condena, porque você fala como ele, você age como ele. E a palavra diz que ali Pedro nega novamente a terceira vez. E o que aconteceu? O galo cantou. E Pedro se arrependeu amargamente. E quando ele sai dali chorando, arrependido daquilo que ele tinha feito, ele lembrou das palavras de Jesus. Um homem que viu tantas maravilhas nega Jesus mais uma vez. Como tem sido a minha vida, a sua vida nessa noite?
Mas Jesus tinha uma promessa para Pedro. E eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, Jesus tem uma promessa para você aqui nessa noite. Maria vai até o sepulcro. Pedro estava, quando Jesus estava carregando a cruz pelas ruas de Jerusalém, estava ou não? Estava lá um Simão, né? Mas não era Pedro, ajudando Jesus a carregar a cruz. Pedro estava quando Jesus foi levantado daquele madeiro, sim ou não? Não. Pedro estava quando Jesus morreu às 3 horas da tarde, sim ou não? Aonde estava Pedro fugindo? Quando Jesus foi sepultado, Pedro estava junto? Pedro foi ver Jesus lá no sepulcro, sim ou não? Mas as mulheres estavam lá para ver Jesus. Mas quando chegaram lá, não encontraram mais no sepulcro ninguém, a não ser um anjo do Senhor. E disseram a elas: a quem procurais entre os mortos? Aquele que vive para todo sempre? Mas eu tenho um recado para você, Maria. Diz aos discípulos e a Pedro que eu tenho marcado um encontro com ele, novamente lá no Mar da Galileia. Jesus está dizendo essa noite: eu marquei um encontro com você neste culto aqui, neste lugar, para que você se arrependa, para que nessa noite Jesus te abençoe neste culto, amém, igreja? E Pedro foi para lá, correndo. Era um lugar muito distante. Eu imagino o que passou na mente de Pedro. Eu chegar lá, Jesus vai me acusar. Jesus vai dizer que eu neguei ele. Jesus vai agora nem querer falar mais comigo. Eu imagino a mente de Pedro até chegar junto ao Mar da Galileia. O que passou na mente de Pedro? O que está passando na sua mente nesta noite? Talvez você está dizendo assim: eu preciso de uma bênção, mas eu fiz tantas coisas erradas. Mas Jesus está dizendo: não importa o que você fez, esta noite é noite que eu quero reconciliar com você aqui neste culto. E diz a palavra que Pedro chega lá e não vê Jesus e nem os discípulos. E Pedro diz: eu vou pescar. Pedro está dizendo que ia pescar para relaxar ou para dizer que estava passando fome. Pedro diz assim: acabou tudo. A minha história com Jesus está terminada. Eu vou voltar ao que eu era: ser pescador de peixe e não mais de homem. Tudo acabado. E a palavra diz que novamente pescaram a noite inteira. Pegaram alguma coisa, Vanderlúcio? Nada? Pegaram. E quando voltaram da pesca, quem estava na beirada assando pão e peixe? Jesus, né? Jesus nessa noite aqui está assando pão e peixe para você, igreja, amém, queridos? Para que você tenha a sua alma saciada aqui neste culto, neste lugar, nessa noite. E a palavra diz que Jesus levanta aqui e diz assim: covardes, vocês me abandonaram. Foi isso que Jesus disse? O que Jesus disse? Filhos, tem de uma coisa para comer? Nesta noite Jesus está perguntando: quem quer alimentar de Jesus, pode vir, porque Ele tem pão e peixe preparado aqui neste culto. Vamos ficar de pé nesta hora. E a palavra diz que eles olharam e Jesus perguntou: tendes uma coisa de comer? Eles: nada. E Jesus: lançai a rede do lado direito. E eles lançaram, e ali pescaram 153 peixes grandes. E novamente a bênção de Jesus estava estabelecida sobre a vida de Pedro e sobre a sua igreja. E nesta noite eu quero dizer a você: depois que Pedro teve uma experiência maravilhosa através do Espírito Santo, Pedro não viveu uma vida mais inconstante. Pedro agora era uma vida constante na presença de Deus. Se você anda inconstante, você precisa do Espírito Santo na sua vida nesta noite. Amém? Você vai pedir nesta noite: Espírito Santo, vem sobre mim nesta noite, porque eu não quero viver uma vida inconstante. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Eu não quero viver isso mais. Eu quero viver uma vida plena com o Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.